Olá pessoal, vou gravar mais um vídeo aqui. Faça uma função que devolve um vetor alocado dinamicamente com números gerados aleatoriamente. Então a ideia é o seguinte, ó, você vai alocar um vetor e para esse vetor você vai alocar e gerar números aleatórios e colocar nesse vetor. Então a gente vai sortear usando a função random, né? Como que é a função random? Então tem que dar um include no stdlib para usar a função random. E a gente usa a função sRand para gerar uma semente que ele vai sortear aleatoriamente. E essa semente ele utiliza uma função time aqui, a gente vai usar esse exemplo, né? E aqui ele sorteia um número, nesse caso aqui ele está sorteando um número entre 1 e 10, tá? Vamos usar esse exemplo aqui. Então, vamos implementar esse código aqui. Então, nosso standard IO aqui. E vamos criar uma função que vai gerar, vai devolver um vetor de inteiros, né? Gerar vetor aleatório de tamanho n. O enunciado do exercício ele pede para devolver um vetor alocado dinamicamente, né? Por isso que a gente vai devolver um ponteiro para esse vetor alocado. Então eu vou alocar o vetor v usando a função calloc, né? Eu vou passar o n, que é quantos elementos que eu quero, e qual o tipo que eu estou querendo alocar, né? Então eu vou alocar um vetor de números inteiros. Então ele vai alocar n elementos do tipo int, tamanho int. E aqui, como ele devolve um ponteiro void, eu vou fazer uma conversão de tipo, né, um cast, para o meu ponteiro aqui do tipo inteiro. E aqui eu vou fazer um for agora para alimentar o nosso vetor com números aleatórios, né? I menor do que n, menor do que n, e mais mais. Em cada posição i do meu vetor, eu vou receber um número aleatório, eu vou sortear um número aleatório, e esse número aleatório eu vou fazer assim, que ele não seja, que ele seja um número entre 0 e n. Então eu vou colocar o resto da divisão por n. O range ele sorteia um número aleatório qualquer número aleatório, pode ser um número bem grandão, mas aqui eu vou, o fato de eu colocar o resto da divisão por n, ele vai limitar, né, o número que eu estou sorteando por n. Antes de eu usar o range, para usar o range eu preciso dar aquele include no stdlib, né? stdlib, para usar a função sRand, né? E a função rand. Rand. Então, a stdlib para a gente usar a função sRand é rand. A sRand, o que ela vai passar aqui? Ela precisa de uma semente, a seed dela, né? Então vamos ver de novo no nosso exemplo aqui, ó. Vamos chamar esse range e eu vou passar esse time null. Esse time null está na biblioteca time.h aqui, ó. Então vamos dar um include na time.h. E essa é a função time, né, que a gente vai usar.
time null. Então ele pega um número, né, com base no tempo atual. O tempo em milissegundos ele vai gerando um número um número relacionado ao tempo atual, né, do computador. Então é isso, ele sorteia um número qualquer e vai gerando o vetor. No final eu vou devolver o vetor para a função principal, né? Retorno v. Então veja, ó, eu aloquei aqui dentro, sorteei e alimentei o vetor. O que eu vou fazer aqui é simplesmente testar minha função de alocar o vetor, né? Gerar vetor aleatório de tamanho, sei lá, 10. Aqui eu vou simplesmente fazer um for igual a 0 e menor do que 10, né? 10 elementos que eu sorteei e mais. E aqui eu vou imprimir o vetor que eu gerei ali, printf porcentagem d espaço vetor no índice i. Depois que eu imprimir o vetor, eu dou um printf aqui, ó, depois do for, para colocar um barra n aqui, né, um enter, para não ficar grudado com o prompt. Eu não posso esquecer que depois que eu aloquei, usei o vetor, fiz o meu processamento, eu tenho que desalocar o vetor, né? Tem que dar um free nesse vetor aqui, eu não posso esquecer disso, tá? Toda vez que eu alocar uma posição, um espaço de memória, eu tenho que necessariamente desalocar, ele não desaloca automaticamente, tá? Vamos compilar esse cara. Vamos executar. E ele sorteou 10 números de 0 a 10, né? De 0 a 10, né? Menos o 10. Beleza, pessoal? Então, só recapitulando. O kalloc, ele serve para alocar um espaço de memória. Eu passei o n aqui, né, como parâmetro, passei 10. N valeu 10. Então, ele alocou um vetor de tamanho 10, e aí ele chamou sRand para jogar uma semente aleatória inicial, e ele aleatoriamente ficou sorteando números, que vai de 0 até n, e colocando no vetor, nas n posições do vetor. E ele devolveu lá para a função principal o vetor alocado já gerado. Imprimi esse vetor, dei um barra n para não ficar grudado com o prompt, e liberei o vetor. Tá? Espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima.